Livro de Gênesis, capítulo número 25, verso de número 19. Que presença de Deus, né? Oh, aleluia! Graças a Deus. Deus está aqui, irmãos. Eu sinto um frio na barriga aqui. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. Quero agradecer pela oportunidade que nos concediu nessa noite de pregar a palavra de Deus. Quero glorificar pela vida de cada um, nosso pastor, nossa pastora, esses homens que estão aqui na velha guarda. Eu só tenho a agradecer, irmãos, a cada um de vocês, a esse ministério. Eu fiz uma pergunta esses dias conversando com a minha esposa, porque eu não conheci vocês antes. Deus sabe de todas as coisas. Só nós, mas time, minha esposa, todo o pessoal, sabe o carinho, o amor que nós fomos abraçados por todos vocês. Isso é uma gratidão muito grande. E nós fomos juntos e misturados como nós passamos. Você que encontrou, diga amém. Amém. E diz assim: estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Eu quero que você repita comigo. Isaac orou insistentemente. De novo. Isaac orou insistentemente. Agora comigo. Ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim: por que sou assim? A própria Rebeca perguntou. E foi se perguntar ao Senhor. E o Senhor trouxe a resposta. E o Senhor disse assim: há duas nações no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá do menor. Vem, todo o seu assento, você que tem motivo de dar glória. Glória a Deus. Irmãos, esse texto ele é um texto muito conhecido por todos nós. Deus poderoso, digno de toda a honra e de toda a Nós glória. alguns aqui já têm familiaridade com esse texto, mas na verdade o que me chama a atenção nesse texto é a expressão da palavra a qual Isaac, e o texto mostra dizendo que Isaac orou insistentemente. Quando eu fui chamado para estar aqui, e eu fiquei em dúvida se era hoje, se era... Parece que o Roberto tinha sido arrebatado da pessoa que fez essa oração. Deus ele falou algo muito forte ao meu coração sobre essa oração que Isaac ele fez. Nós estamos diante desta campanha, que é uma campanha profética. E eu estava conversando com o Robson, e nós fizemos lá no Batistini também uma campanha assim profética. Toda campanha, irmãos, que é voltada ao coração dos ministros aqui do altar, ela tem uma definição para que você venha encontrar o céu. É interessante que eu falando com o Robson, Deus falava ao meu coração, que muitas das vezes quando nós entramos numa campanha como essa, uma campanha de quinta profética, nós muitas das vezes esperamos que o pastor profetize sobre a nossa vida. Nós esperamos que o obreiro profetize sobre a nossa vida. Nós esperamos que o grupo de louvor, através da canção, profetize sobre a nossa vida. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: e você não pode profetizar sobre a sua vida?
Muitas das vezes, dentro disso, e eu quero aqui para que você venha entender o contexto, eu não quero entrar ainda nesse capítulo, mas para que nós venhamos ter a essência aqui de Isaac, que entrou dentro de uma tenda, porque a sua mulher Esther não poderia gerar. Isaac, ele entra dentro daquela tenda com uma definição do seu coração, não vendo as circunstâncias, mas vendo algo futuro. O grande problema, irmãos, quando nós entramos numa campanha como essa, nós não temos que olhar o problema, nós temos que olhar lá na frente a solução. Isso que é você profetizar sobre uma situação, isso que é você orar insistentemente por algo que você não enxerga. A expressão profética é você orar por algo que ainda não aconteceu. Só que para que a gente venha aprender com Isaac, aqui Deus me deu um tema agora, para a gente ter a essência de Isaac, nós precisamos aprender com Abraão. Esse é o tema da mensagem. Glória a Deus! É interessante aqui que eu tenho algo dentro de mim, irmãos. Eu tenho um conceito dentro de mim sobre a questão de você orar e a questão de você interceder. De uma forma genérica aqui, os pastores que estão aqui, a questão de você orar é algo íntimo. A questão de você interceder é você orar para alguém. Essa é a forma genérica que nós entendemos. Eu já tenho um conceito, e talvez se tiver alguma professora de escola dominical vai puxar a minha orelha, mas eu tenho um conceito sobre a questão de você interceder. A pessoa que intercede, irmãos, para mim, ela tem que conhecer o coração de Deus. A pessoa que intercede, a oração é diferente da intercessão. Porque, olha só, preste bem atenção. Eu já entrei em lares que eu vi várias circunstâncias acontecendo, doença dentro do lar, aquele reboliço danado, eu entrava e orava, Deus cura, Deus liberta, Deus faz, Deus capacita, Deus levanta. A minha oração era essa. Mas um dia o Espírito Santo fez uma pergunta para mim, pastor. E qual foi a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim? E se é a minha vontade esse povo está assim? Você está orando contra uma vontade de Deus? Então toda vez que agora eu entro no lar, Deus que o Senhor faça a tua vontade. Mas como eu disse, a intercessão ela move o coração de Deus. Porque a intercessão pode mudar algo que Deus já determinou. Pode tocar no coração de Deus e Deus reverter a situação. É por isso que quando eu olho aqui, eu olho para Abraão e eu lembro quando Deus pede o filho dele, Isaac, o próprio Isaac. Eu não queria entrar nesse contexto. Deus fala assim, Isaac, eu quero aqui, eu quero seu filho. Eu quero um presente que você não deu tanto tempo, eu quero para mim esse menino. Isaac, a todo momento, ele colocou no seu coração, colocou no seu coração uma intercessão. Porque a Bíblia diz que quando ele chega no pé daquele monte, ele olha para os moços que estão ali e fala assim, olha, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Esse voltaremos aqui não define uma pessoa, está no plural, ele está dizendo, eu meu filho vamos subir e nós vamos descer. Era Abraão a todo momento intercedendo, dizendo, Deus, é a tua vontade, mas através da minha intercessão, muda a sua opinião contra isso, muda a sua definição de entender a situação. Oh, aleluia. Então eu começo a entender que você interceder por algo não é você mudar o coração de Deus e a estratégia de Deus para aquela pessoa. Deus está te ensinando aqui você entrar nesse mundo. Eu me lembro também de Isaías capítulo de número 38, lembra de Ezequias? Deus olha para o profeta Isaías, fala para Ezequias que o tempo dele acabou. Fala para ele colocar em casa, colocar em ordem a sua casa. O profeta pega a mensagem, leva até Ezequias. É interessante que quando Ezequias recebe a mensagem do profeta, o profeta dá e vira as costas, ele vira para a parede e começa a interceder, dizendo, Deus, eu era com o Senhor, eu conheço a tua palavra, eu sempre fui contigo. Aquilo ali é uma intercessão de mudar o plano que Deus tinha para ele. Deus, olha, quando o profeta está indo no pátio, Deus fala a Isaías, volta lá e diga para ele que eu acrescento mais 15 anos na vida dele. Então, quando perceber, você mudar uma opinião que muitas das vezes Deus já decretou. Eu não sei como você entrou nessa casa, eu não sei como você entrou, eu nem entrei na mensagem aqui, irmão. Deus quer dizer para você, irmão, se você interceder, não espera pelos pastores, não. Se você tiver fé e você acreditar, Deus muda o cenário da sua vida. Deus muda o cenário daquilo que você tem buscado na sua casa, da sua família. Deus muda o cenário. Então, irmãos, eu olho para Isaac e eu percebo que Isaac é alguém que está maduro. Por quê? Porque
Porque Isaac é alguém que ora insistentemente. Esse insistentemente é a mesma coisa de profetizar. É a mesma coisa de interceder. Só que, irmãos, Isaac ele entra dentro de uma definição que ele sempre ouviu seu pai Abraão dizendo: filho, a maior luta do pai aqui não foi quando, no capítulo de número 12 do Gênesis, eu tive que sair da minha casa. Eu tive que deixar tudo aquilo e viver uma promessa de Deus. É interessante que Isaac sempre ouviu seu pai dizer que a maior luta dele não foi quando ele viu seu sobrinho Ló se despedir dele, ir para um lado e ir para o outro. Ou muito menos quando ele viu seu filho Ismael saindo pela porta da tenda sem direção nenhuma. Mas ele sempre ouviu seu pai dizer que a maior luta dele era para ter gerado Isaac. Porque a maior luta de Abraão não estava dentro quando ele deixou a sua casa, quando ele viu o seu sobrinho Ló sair, quando ele viu Isaac deixando a porta da sua tenda, mas a maior luta de Abraão estava dentro de sua própria casa. Aí você fala: por que, pastor? Fala por quê? Assim não fala não. Não vou profetizar não, tá devagar, irmão. Me ajuda a pregar. Fala: por que, pastor? Por que, pastor? Mas mais ainda que você deixou falando, né? Você fala: por que, pastor? Por que, pastor? Porque Abraão descobriu que a sua mulher não poderia lhe gerar filho. Então ele percebeu que a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tinha depositado para ele no dia da sua morte, se ele não tivesse um filho, tudo não valia de nada. É interessante que Abraão coloca isso dentro do coração. É por isso que no capítulo de número 15, quando Deus aparece em visão para Abraão, isso aqui mexe comigo. Porque o capítulo de número 15 do livro do Gênesis vai dizer: e aparece Deus a Abraão em visão, dizendo: Abraão, eu sou teu escudo e teu galardão. A palavra de Deus aqui é para animar Abraão, porque Abraão é alguém que está desanimado. Abraão é alguém que está frustrado. Abraão é alguém que olhou para a circunstância, mas não entendeu aquilo que Deus tinha para ele lá na frente. E o que Deus quer falar com você hoje é que você não tem que olhar o agora, você tem que olhar o depois. Tem gente que dentro dessa campanha agora só está olhando fumaça, reboliço, tempestade, mas Deus está querendo dizer para você: olha adiante. Olha adiante para ir no que está por vir. Porque não profetizar, irmão, significa você olhar e não ter resultado, mas você vê o resultado. Significa você entrar num culto como esse, chorando, doendo, mas sabendo que quando você sair desse culto, a alegria ela tem que vir. Sabendo que talvez você deixou o seu lar, talvez dentro de uma circunstância, não sei, mas saber que depois que você sair de um culto como esse, Deus vai restaurar todas as coisas. Então, no capítulo de número 15, é por isso que antes de nós sermos como Isaac, nós temos que aprender com Abraão. Porque quando Abraão, irmãos, Deus aparece para ele, Abraão está dentro de uma tenda. Interessante que quando Deus aparece para ele, Abraão está frustrado. Sabe, irmão, quando você entra no culto, nervoso com Deus, aí Deus usa o profeta para falar com você, e aí você já começa a responder: mas Deus, minha casa está assim, o profeta mal falou, aí você já fala: mas meu Deus, minha casa está assim, não acreditando. Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Aí vem Abraão e joga tudo que Deus, mas Deus, a única pessoa que eu tenho aqui é o Damasceno Eliezer. Cadê o filho que você me prometeu? Ele indaga a Deus. Só que quando Deus olha para Abraão, a palavra de Deus para Abraão aqui, entenda isso, é uma palavra para animar Abraão. Diga assim: para animar Abraão. Para dar força para Abraão. Abraão está dentro dessa vida, a palavra vem, só que Abraão ele recua. Só que quando Deus olha para a circunstância, é interessante isso aqui, irmão, porque no primeiro dia dessa campanha, a qual eu vim aqui, o evangelista Francisco, ele falou sobre Ezequiel. E é interessante isso aqui, eu quero pegar um pouquinho da mensagem dele para nós entendermos aqui. Antes de Deus falar para Ezequiel profetizar, Deus queria falar para o profeta que era possível ele profetizar. Peraí, eu acho que você não entendeu. Antes de Deus levar ele naquele lugar, Deus queria mostrar primeiro para o profeta que tinha solução. Aleluia! Então hoje Deus está te levando comigo para mostrar para você, irmão, que ainda tem solução. O problema aqui não é a circunstância, não. O problema é você aqui. Porque como você vai profetizar de algo se você está dentro de uma tenda frustrado, parado e não tem motivação para profetizar? Então quando a palavra de Deus vem, é interessante isso aqui, a palavra vem para Ezequiel, Deus pega Ezequiel, faz Ezequiel passar por aquele vale, você sabe muito bem. Ele fala assim: poderão reviver
esses ossos poderão? Ele olha assim e fala, Senhor, tu sabes, e você sabe a palavra. O que Deus queria mostrar primeiro era o profeta. Porque a circunstância que estava acontecendo dentro da Babilônia era uma circunstância adversa. Ezequiel estava profetizando, falando, mas o povo não queria ouvir. Ao ponto de Deus olhar para Ezequiel e dizer assim, Ezequiel, procurei alguém que tampasse as brechas e não encontrei. Ou seja, Deus falou para o profeta, eu não encontrei nenhum adorador aqui. A situação do profeta é olhar e falar assim, meu Deus, eu estou sozinho nesse contexto, eu estou pregando, eu estou falando e o povo não recebe. Então ele está aqui também, Ezequiel, olhando, Deus quando olha para Ezequiel, da mesma forma, em tempos diferentes, mas Deus também fala com Jeremias, o que Deus queria mostrar para o profeta, está vendo essa circunstância aqui todinha? Aí Deus faz uma pergunta para ele, poderão reviver esses ossos? Era Deus olhando para o profeta e falando assim, está vendo isso aqui? Está caído, está frustrado, mas ainda está na minha direção. Está caído, está frustrado, mas ainda tem direção. Está caído, está frustrado, mas você, profeta, você precisa entender que não é através da sua palavra, mas é através da minha palavra. É por isso que no capítulo de número 18 do livro de Jeremias também é alguém que está frustrado. É por isso que no capítulo ele vai dizer assim, ele olha para Jeremias e fala assim, Jeremias, levanta e desce a casa do modelo. Jeremias é alguém que no livro de Lamentações, capítulo de número 3, vai dizer, Deus já não ouve minha oração. Como pode um profeta que Deus falou, que chamou ele desde o filho da mãe dele, olhar para o céu e dizer que Deus já não ouvia mais ele? Eu estou falando com gente aqui, mano. Eu estou falando com gente que tem entrado no culto e vai dizer, eu não sinto mais nada, eu não falo mais nada, parece que a palavra não entra, parece que o louvor não entra. Eu estou falando com você hoje. Hoje eu estou falando aqui Ezequiel, aqui Jeremias. Hoje Deus quer te modificar para você profetizar na circunstância. Ele diz, Deus já não ouve a minha oração, mas só que no verso número 21 ele vai dizer assim, disso me recordei. Eu imagino, irmão, que a maior força de você parar a frustração muitas das vezes é você lembrar de onde Deus te tirou. É você lembrar de onde Deus te tirou. Eu imagino que ele fala assim, disso me recordei. Eu acho que ele recordou Deus falando para ele, te escolhi mesmo dentro da sua mãe. Por essa oração tirei para o profeta. Aí interessante que ele vai dizer antes, né? Deus já não ouve a minha oração, fui colocado em força. Ele começa a questionar Deus. Mas a pergunta que eu faço aqui é que quem estava longe era o profeta ou era Deus? Quem estava longe não sentindo mais Deus era o profeta, era o próprio profeta. Deus queria dizer para ele, Jeremias, eu sempre esteve do seu lado, mas eu vou ver que você deixou que a circunstância te levasse e te levasse como diz Babel para dentro de uma tenda. Eu estou falando para a gente aqui que está dentro de uma tenda, frustrado, parado, com vontade de parar, mas não tem problema, porque hoje eu venho cheio de Deus profetizar sobre a sua vida. E não é, pastor, o que você veio para profetizar aqui hoje, você vai sair para fora dessa tenda. Hoje Deus ele te chama pelo seu nome, dizendo para Abraão, levanta e vem para fora, Abraão. Porque não como Abraão vai ver as promessas de Deus dentro de uma tenda? Como é que Abraão vai ver aquilo que Deus tem para ele dentro de uma tenda? Se Abraão olhasse para dentro e olhar só a tenda, só ia olhar pano. Mas Deus olha para ele e fala assim, vem aqui para fora. Para você ver algo que eu tenho para você, primeiro você precisa sair para fora. Para você, olha, eu estou sentindo uma presença de Deus nesse altar, irmão. Para você sair, olha, para você ver aquilo que Deus tem para você hoje, Deus está te chamando para fora. Oh, aleluia. Quer orar insistentemente com Isaac? Aprenda com Abraão. Hoje é noite de sair para fora. Hoje é noite de você sair para fora. E a Bíblia diz que quando ele sai para fora, Deus fala assim, agora olha para o céu. Eu quero que você saia comigo para fora dessa tenda, irmão. É espiritual que eu estou falando aqui. É espiritual que eu quero dizer para você aqui, jovem. É espiritual que eu quero dizer para você aqui, obreira. É espiritual que eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, de louvor. Oh, aleluia. Ele sai para fora. Deus fala para ele, começa a contar. Ele começa 1, 2, 3, perde a conta, torna a contar de novo. 1, 2, 3, perde a conta, torna a contar de novo. Até ele entender que na verdade aquilo que Deus tinha para ele era maior do que aquilo que ele tinha imaginado. Até ele entender que realmente aquilo que ele tinha planejado não é aquilo que Deus tem para ele. O que tem de gente não querendo imaginar o que Deus tem para você, mas eu quero dizer hoje para você, você não consegue imaginar os sonhos, os planos de Deus que Deus tem para você. Já foi cantado aqui, eu quero viver algo novo. O que Deus quer dizer para você? Hoje Deus quer fazer você
motivado, porque ele fala, agora a promessa vai vir. Só que tem um problema na nossa vida. Foi falado sobre Eclesiastes aqui, né? Sobre o tempo, né? Acho que foi falado, né? Abraão não esperou um tempo determinado para todas as coisas. E sabe o que Abraão vai fazer? Vai colocar as mãos aonde não era para colocar. A mulher dele vai chegar para ele e falar, já que eu não posso gerar, você deita com a serva, você conhece a palavra, vai gerar Ismael. Ismael não era aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ismael lá na frente vai trazer para Abraão uma certa circunstância, porque quando a gente coloca a mão na onde Deus não falou, irmão, vai gerar problema para a gente lá na frente. É verdade. É por isso que você tem que ver quem você está abraçando, quem você está beijando, quem você está chamando de amigo, quem você está confiando. Irmãos, deixa eu falar para você. Por esses dias eu entrei lá na igreja, eu brinquei e falei, rapaz, o varão lá prega. Aí o Herder falou assim, quem prega para mim são os varões da minha igreja, esses pregam. Irmão, tá na hora de você dar valor mais pro seu pastor, tá na hora de você dar valor mais para esse jovem. Para quem canta, para quem prega, quem está lá fora, você tem que contar aqui, não está com dificuldade, tem que contar aqui, ó. É em cima do altar que vai resolver, é em cima do altar, não é você falando, não, daqui a pouco você vê, foi com a sua mão, foi com a sua força. Oh, aleluia! Abraão vai e coloca a mão onde não era para colocar, se gera Ismael. Só que é interessante que Deus tinha falado para Abraão, sai para fora da tenda. A Bíblia fala que agora, irmão, vai ter uma circunstância lá em Sodoma e Gomorra. Abraão agora está para fora da tenda. E quando ele olha para cima, ele vê 3 anjos vindo. Quando ele olha os 3 anjos vindo, um anjo era para destruir Sodoma e Gomorra. O outro anjo era para livrar a família de Ló. E o terceiro anjo vai olhar para Abraão. Abraão está dentro, Abraão está fora. A promessa que vai vir para você, irmão, vai ser quando você está dentro, é quando você estiver fora. Fora, irmão, daquilo que Deus falou para você estar fora. E quando aquele terceiro anjo olha para ele e fala assim, Abraão, daqui 1 ano eu visitarei a sua terra e lhe darei Isaac. E o que significa Isaac? Significa riso. Era Deus dizendo para ele, dizendo, olha, daqui 1 ano o sorriso vai entrar dentro da sua casa, a alegria vai entrar dentro da sua casa. E Abraão vendo Isaac correndo no meio da tenda, era saber que Deus cumpria e Deus falava. Ver aquele menino correndo no meio das tendas, fazendo bagunça, era saber que vale a pena esperar a promessa. É saber que vale a pena, irmão. Quem já passou por isso? Muitas das vezes a gente tenta com a força do nosso braço, mas quando Deus faz, você fala, meu Deus, por que eu não me esperei no Senhor? Porque, irmão, porque eu retornei, porque eu não acreditei na palavra que veio no altar. E Abraão, quando ele vê aquele menino, ele sabe que a promessa de Deus ela acontece. É interessante isso aqui, irmãos, porque agora a atenção de Abraão é para o menino. Então, se você for olhar no triângulo entre Abraão e Isaac, Abraão e Ismael, agora a atenção é para quem é o filho da promessa, foi Deus que falou, Deus que prometeu. Então Abraão começa a ensinar aquele menino a como um dia se assentar no lugar de Abraão. Então é interessante que Isaac aprendeu com os erros do seu pai. É por isso que eu disse hoje para você, antes de nós chegarmos em Isaac, você teria que aprender com Abraão. Você tinha que aprender com Abraão a sair para fora da tenda, acreditar na promessa, não fazer com a força dos seus próprios braços, acreditar que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e ficar na posição de fora. Quem pegou? Então antes de nós chegarmos em Isaac, nós temos que entender isso. Então Isaac aprendeu com seu pai. Chega o tempo que Abraão vai sair, irmão, de contexto, vai gerar mais filhos, mas chega um momento que agora Isaac ele vai tomar conta daquilo que o seu pai ganhou, conquistou, porque a promessa continua. E vai chegar agora, irmão, a sua mulher ali vai olhar para ele, imagino eu, vai dizer assim, eu não consigo mais conceber. A Bíblia diz que Rebeca era estéril, ela não poderia gerar. Quando a notícia chega para Isaac, isso descontrola ele. Por quê? Porque naquele tempo existia o código do Hamurá, que era a ética familiar. Lembra de Cana, Eucana, Menina? Né? Por que ele tinha 2 mulheres? Porque se uma mulher não gerasse, era obrigação ele ter outra mulher. Então não é porque ele era danado não, irmão, era porque dizia a lei. Então quando Isaac olhou aquele contexto, ele percebeu que a sua mulher não gerava, ele falou assim, eu vou ter que me casar com outra mulher. Só que os olhos de Isaac não estavam para outra mulher, estavam para a promessa que Deus
Deus tinha falado para ele. É por isso que quando ele olha para aquilo, irmão, lembra daquela mulher que vai perder a sua dracma? Ela tem 10, perde uma, ela vai fazer questão de procurar aquela que perdeu. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que muitas das vezes a gente perde algumas coisas e fala, não tem problema não. A gente não tem mais aqui, não tem problema não, deixa pra lá. Hoje Deus está querendo dizer para você, hoje Deus quer trazer promessas antigas para você, que você nem ora mais, nem profetiza mais, nem acredita mais. Deus está querendo fazer você lembrar daquilo que você deixou lá atrás, daquilo que você enterrou. É por isso que quando Isaac olha aquele contexto, ele fala assim, eu não vou me casar com outra mulher. Eu imagino que as mulheres que estavam no cenário diziam, eu vou me casar com ele, eu vou me casar com ele. Mas o olhar de Isaac não estava para outro lado, estava para a promessa. Porque o seu pai mudou para que Rebeca viesse até ele. Então ele disse para mim, eu preciso lutar pela minha família. Meu Deus! A única forma de ele lutar, irmão, estava na oração, estava na intercessão, estava no acreditar, estava no querer. É por isso que quando eu entro dentro desse texto, eu quero te chamar comigo nesse texto, ele entra determinado, ele entra acreditando, ele entra não vendo o cenário, ele entra motivado, ele entra sabendo que Deus está com ele, ele entra dizendo, essa circunstância aqui não tem pastor, não tem obreiro, não tem ninguém, é eu e Deus, é só eu e Deus. É por isso, irmão, que quando Jesus, olha bem, quando ele vai subir no monte do Getsemane, ele vai olhar para todos os discípulos que estavam ali, ele vai olhar e vai dizer, Pedro vem aqui, Tiago vem aqui, João vem aqui, porque eram homens íntimos de Jesus, eram homens que viram a sogra de Jairo ressuscitar, eram homens que viram o mestre transfigurado em glória. Deus olhou, Jesus olhou, imaginando Deus dizer, esses homens é íntimo de mim, então eu preciso deles neste momento. Quando Jesus começa a caminhar com aqueles homens, no meio do caminho ele fala que ficai aqui porque eu vou além orar. O que Jesus entendeu? Ele entendeu que naquele momento não tinha Pedro, não tinha Tiago, não tinha João, não tinha pastor, não tinha o cachorro, não tinha o gato, não. Ele entendeu que naquele momento era só ele e Deus, era só ele e Deus naquele momento. Pastor, qual é a palavra para mim? Nessas circunstâncias que está, irmão, ou você levanta a mão para profetizar, ou vai ficar do mesmo jeito, ou você toma a circunstância para poder, irmão, dizer, Deus, eu me levanto hoje como profeta do Senhor, e essa situação não vai ficar de pé. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus, irmão, ele quer te dar um chacoalhão. Hoje Deus, ele quer te, irmão, ele não quer te tocar por fora, não, ele quer te tocar no íntimo, no profundo, na parte de dentro. Deus está querendo dizer para você que você é alguém que conhece o coração de Deus. Você não entrou aqui à toa, não. Você foi trago pelo Espírito Santo de Deus. Você foi trago em nome de Jesus pela própria palavra de Deus. Alguém te chamou, mas foi comovido pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Isaac entra, irmão, ele entra motivado, acreditando. Ele entra dentro daquela situação sabendo, agora Deus vai agir. A Bíblia diz que ele coloca as mãos sobre o ventre daquela mulher e ora insistentemente. Você já viu o que é orar insistentemente? Quando uma pessoa pede uma oração dos pastores que está ali, ela espera que você grite, ela espera que você ore firme, ela espera que você acredite. Imagina você orar aqui, nós não estamos imaginando. Ela espera que você jogue para fora toda a autoridade. É isso que Deus quer de você. Pastor, eu estou fraco, mas existe autoridade. Pastor, eu estou vazio. Não existe adoração sobre você. Existe graça de Deus sobre você. A Bíblia diz que ele coloca o ventre e ele ora insistentemente, acreditando, convicto. É interessante que ele ora e sai. Ele ora, lembra? Sem a espera de uma resposta. E desculpa a redundância aqui do pregador. Sabe qual é o problema? Que a gente ora e já quer a resposta. Daqui a pouco nós orou aqui meia-noite, você já quer a resposta. Isaac ora insistentemente, sem questionar uma resposta. Isaac ora, mas acreditando que a resposta vai vir, mas sem perguntar a resposta. Quando ele ora ali, irmão, no mundo espiritual, nós vamos tratar aqui algo novo de novo.
materializando. Você não move aqui não, irmão. Ela vai subir elevação. Você move a mundo espiritual. E quando você está aqui, Deus está entrando dentro da sua casa. Já pegou aqui, já pegou lá. E quando você está olhando aqui, Deus está indo aqui lá que você fez. Eu estou me arrepiando aqui. Enquanto você está olhando aqui, Deus está visitando a saúde. Deus está visitando, oh, aleluia, onde você não pode colocar a sua mão. Aquilo começa a se materializar, irmão. Aí Rebeca olha e vai questionar Deus. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, engraçado. Eu entrei num rolo, irmão, de comprar um apartamento que, na verdade, você pagava uma cota e passaram para trás, irmão. Me deram brinde, me deram tudo. Eu falei, vou pagar 300. Então. Aí eu fui perceber que eu só podia usar só um ano. Era 3 dias no ano. Aí eu caí, mas as pessoas entrou dentro da minha cabeça, aí eu fui, o advogado entrou, tirou, aí ele falou assim pra mim, meu, eu também caí nessa, falando hoje pra mim. E ele falou assim, né, brincadeira aqui com as mulheres, ele falou assim, minha mulher que fez na minha cabeça, eu falei que não queria. Eu falei, não, mano, foi você mesmo que quis. Só que quando Rebeca recebe a oração, ela está dentro daquele contexto. E Rebeca olha ele orando insistentemente, porque a fé dele moveu. Mas a fé dela foi uma fé de se perguntar, não para isso não, varão, vamos embora aí. Quando ela está dentro daquela circunstância, ela vai perguntar para Deus, Deus, por que eu sou assim? Só que quando ela pergunta, o mundo espiritual já estava o quê? Se materializando. Já estava em movimento. Já estava em favor dela. É interessante que quando ela faz uma pergunta, Deus já vem com a resposta. Olha, ela fala assim, por que eu não posso gerar um filho? Deus olha para ela e vê a resposta de Deus para ela. Eu não te dei um filho, eu te dei 2 filhos. Então aquilo que ela imaginou, aquilo que ela nem imaginou, Deus já estava fazendo mais do que ela própria tinha pensado dentro dela. Quando ela diz, existe um filho, Deus olhou para ela e falou assim, não, existe 2 filhos de você. Aliás, 2 nações há dentro de você. Aquilo que ela imaginou, aquilo que ela estava imaginando, Deus já estava fazendo algo maior. É interessante que eu imagino ela, irmão. Quando ela se olhava no espelho ali, quando ela se olhava crescendo aquelas crianças dentro dela, eu já estou terminando. E o varão já pode mostrar aqui, não vai, em nome de Jesus, Deus vai descer a graça dele aqui. Quando eu quero falar, sabe o que eu quero falar para você aqui? Que Deus tem algo novo para você. A Bíblia fala que ela começa a olhar para dentro dela e imagina aquelas crianças crescendo. Irmãos, você sabe o que é uma mulher gerar um filho? No primeiro mês ela começa a sentir algumas contrações. Segundo mês ela percebe aquela criança crescendo. Quando chega perto do 5º mês ela começa a sentir algumas dores. Ela começa a sentir incômodo. Ela começa a olhar para aquilo que está crescendo, mas aquilo que está crescendo está gerando muitas das vezes desconforto para ela. Eu quero dizer para você o que você tem vivido na sua vida, você está no período dos 5 meses. Há um tempo ainda para chegar até os 9 meses. Então é por isso que muitas das vezes há alguns desconfortos. Não consegue muitas das vezes ficar em pé. Eu estou falando ministerialmente aqui, espiritualmente falando. Aquela mulher começa a ver aquelas crianças lutar dentro dela. Eu imagino ela crescendo, e ela olhando e dizendo, eu não imaginaria que seria desse tamanho. Eu não imaginaria que seria desse jeito. Eu não imaginaria que seria desse tamanho. Você já viu, irmão? Eu quero que você se coloque de pé aqui. Eu já vou trazer essa palavra aqui para você entender o que Deus quer falar para você. Você já viu, irmão, quando uma mulher ela vai ganhar um bebê? Parto normal, tá, irmão? Eu vi meu filho crescer nesses dias, nunca mais, graças a Deus, irmão. Eu já parei a faca, mas eu nunca mais vejo um parto normal na minha vida. A mulher me grudou, cheio de sangue. Eu vou contar para vocês. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E é a chave. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Espiritual que eu vou falar para você.
As mulheres que estão aqui, quando você vai ganhar um filho, você que já gerou um filho, parto normal, o pai pode fazer força? O médico pode fazer força? Quem é que tem que fazer força? Quem é que tem que fazer força é aquela pessoa que está gerando. É aquela pessoa que recebeu uma oração. Pastor, o que Deus quer falar comigo? Eu quero dizer para você hoje, pela graça do Espírito Santo de Deus, que falta mais um pouquinho para você fazer força. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te prometeu está sendo materializado no mundo espiritual. Talvez você pode ter esquecido, mas assim diz o Senhor dos Exércitos para você: eu não me esqueci da promessa que eu fiz para você. Eu não me esqueci daquilo que eu te prometi. Eu não me esqueci de quando eu toquei em você e disse que aconteceria. Oh, aleluia, aleluia. O que Deus quer dizer para você hoje? Que hoje você vai viver algo novo da parte de Deus. O que Deus quer dizer para você hoje é que há uma presença do Espírito Santo aqui. E a pergunta é hoje, Deus está querendo dizer para você hoje, é só fazer mais um pouquinho de força, é só acreditar porque aquilo que está sendo materializado no mundo espiritual já está para acontecer. É por isso que o inimigo está te cilindando, é por isso que você não está entendendo a batalha, é por isso que você não está entendendo porque o seu marido está diferente, porque a sua esposa está diferente. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual já tem uma palavra de Deus decretada e tem algo novo para você. Deixa eu dizer para você, irmão, essa luta de Satanás é a última resistência dele. Por quê, pastor? Porque ele sabe que a bênção está comigo sobre a sua vida. Ele sabe que está comigo sobre a sua casa. Ele sabe que está comigo sobre você. E só você que crê, você vai adorar a Deus. Pode vir na frente, todo mundo, em nome de Jesus. Vem na frente, você vem aqui na frente. Você quer receber uma oração. Você que quer receber algo novo, espiritual da parte de Deus. Se reparar a luz aí, pode apagar, porque agora Deus vai fazer algo tremendo aqui. Espírito Santo, Vai sentindo a presença de Deus. Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, glória a Deus, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Eu quero viver algo novo. Diga para o mundo espiritual comigo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Em algo da casa de Deus na sua vida. Em algo novo da parte de Deus recebe sobre a nossa vida. Já tem que renovar essa vida. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga para ele, diga. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero
Eu quero orar pela sua vida. Falar para a sua vida. Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, eu quero orar esses 20 vídeos para esse nome de Deus. Deus vai tocando agora no alto da cabeça, as plantas do coração. Vai movendo, Senhor, no coração, a alma desse jovem, a alma dessa mulher, a alma desse homem. Meu Deus, vai tocando agora. Tem pessoas que estão sentindo uma vontade no meio da presença de Deus. Tem pessoas que estão sentindo algo da presença de Deus nessa palavra. Olha só a presença de Deus que está aqui. Oh, aleluia. Vai declarando. Santo Espírito desce Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 Tem alguém no nosso meio que foi motivado pela palavra, pelos louvores, pela oração. Tem alguém que deseja aceitar Jesus no nosso meio? Se tiver, fala assim: olha, eu quero, pastor. E o amanhã é Deus que vai te guiar. É Deus que vai te tocar. Tem alguém no nosso meio? Não tem ninguém no nosso meio? Já estou terminando aqui, irmãos. Bem, Deus conceda para você uma oportunidade. Amém? Quantos estão renovados aqui pela presença de Deus? Hoje você sai daqui, irmão, com poder sobre a sua vida, sabendo que você pode orar, sabendo que você pode orar nesse sentimento. Então, amém? Será que você pode aplaudir a Deus?